Justitia enim Dei, pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Eu prefiro usar esse aqui. Irmãos, hoje nós iremos finalizar a exposição do Salmo de número 51. Eu peço aqui os irmãos possam novamente se dirigir ao texto do Salmo de número 51. E hoje nós daremos continuidade do versículo 3 até o versículo de número 19, visto que em nossa exposição anterior nós nos atemos especificamente na história por trás desse texto. Nós vimos que depois que Davi ele comete o pecado de adultério e homicídio, ele se vê-se em grande apuros, porque nós discutimos anteriormente que diversas vezes o Senhor livrou ele dos seus inimigos, o livrou de Saul quando tentava destruir a sua alma, ele livrou Davi das mãos de Absalão, seu filho perverso, quando usurpou o seu trono. Nós vemos que Deus, diversas ocasiões, Deus livrou Davi das mãos, aliás, todas as vezes Deus livrou Davi das mãos dos seus opressores. Só que agora o quadro é bem diferente. E Deus, ele, em sua providência, ele nos socorre, ele nos livra, ele nos ampara todas as vezes que nós necessitamos, ainda que isso de forma visível e palpável não seja tão nítido, mas Deus, ele sempre, em sua providência, ele cuida de nós, ele zela por nós, nos dá livramento dos quais nós nem imaginamos, nem passa pela nossa cabeça, mas Deus, ele está a todo momento sustentando o seu povo. Só que há um quadro bastante assustador a que Davi está experimentando e que muitas vezes nós experimentamos, sempre quando nós direcionamos o amor que deveríamos direcionar a Deus e o direcionamos aos nossos desejos pecaminosos, que foi o que Davi fez. E todas as vezes que nós agimos dessa forma, nós experimentamos aquilo que o autor de Hebreus diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus, ele nos livra da pandemia, do desemprego, do sofrimento, ele nos socorre. Mas diga para mim, se você conhece alguém que pode nos fazer escapar das mãos de Deus. Não há quem possa. Não há ninguém capaz de nos fazer escapar das mãos de Deus. E era exatamente isso que Davi está experimentando. Ele não tem saída. Ele está nas mãos de Deus. E não há quem possa livrá-lo. Eu peço que nós façamos novamente a leitura desde o versículo 1. Salmo 51, que ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
Versículo 7. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que o Senhor esmagou. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Dessa forma, ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocausto. Versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração contrito e quebrantado não o desprezará, ó Deus. Fazei bem a Sião, segundo a tua bondade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém? Assim como nós nos atemos em nossa exposição passada a respeito da história aqui está por trás, nós também nos detemos no versículo 1 e 2, visto que Davi ele está em tão grande apuros, né? Ou como nós dizemos no ditado popular, em maus lençóis, ele não tem saída, ele não tem para onde fugir, né? Ele caiu nas mãos de Deus. Visto nessa condição, a única saída para ele é recorrer a quem? A Deus. É recorrer a Deus. Porque Davi, ele compreende a gravidade do seu pecado, ele compreende a gravidade, a podridão dos seus pecados, e ele reconhece a justiça de Deus, o quão Deus, ele não suporta ver o pecado em nossas vidas. Davi, ele reconhece isso, e nós deveríamos reconhecer isso diariamente, que Deus, ele não suporta ver o pecado. E em vista disso, Davi se lembra que esse Deus santo, justo, e que não suporta ver o pecado, que se revelou como um Deus zeloso, ele lembra que esse Deus é um Deus compassivo. É um Deus totalmente compassivo e misericordioso, que se compadece do nosso estado miserável e decadente. Davi, ele se lembra, e quando ele se toca de que Deus é um Deus compassivo, ele vai dizer: Senhor, olha para mim, Senhor, e tem misericórdia. Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade. Em outras ocasiões, em outros salmos, o salmista ele vai dizer: Senhor, não me repreendas no furor da sua ira, da sua indignação, ó Deus. Davi sabia, e ele já estava sentindo, ele vai dizer, o peso da mão de Deus sobre ele. E aí, a partir de agora, após esse grito de socorro, versículo 1 e 2, lembremos, é um grito de socorro. E por incrível que pareça, essa é uma atitude que somente eleitos podem fazer. Somente eleitos podem entrar dentro do seu quarto, sob tamanhas lágrimas e pedidos, gritos de socorro, e dizer: Senhor, eu não
sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não tenho mais saída, ó Deus, eu não posso escapar das suas mãos, eu não posso escapar do teu olhar, eu não posso escapar da tua presença, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Somente aqueles que de alguma forma foram alcançados por Deus, e Davi foi alcançado por Deus mediante a sua palavra. E é dessa forma que Davi, a partir de agora, no versículo 3, ele reconhece, irmãos, Davi está diante da lei e da justiça divina. Ele reconhece, ele enxerga nitidamente as profundezas e o horror do seu pecado, bem como ele contempla a sua depravação total, a sua inadimplência total. Sabe quando você é constituído como inadimplente, você não tem mais condições de pagar, de arcar com as suas dívidas, e depende de algum tipo de fiador, ou de alguma ajuda, de alguém que possa tomar as suas dívidas, assumir as suas dívidas. É exatamente essa nossa condição espiritual, de inadimplência, não temos como pagar as nossas dívidas. Não pense que você vir ao culto, participar da mesa do Senhor, ser filho de crente, de pastor, você de alguma forma está pagando as suas dívidas com Deus. Não pense dessa forma. Não pense que o seu cargo eclesiástico, não pense que os seus dons, o seu rostinho bonito, tudo isso lhe fará de alguma forma ser aceito por Deus. Nós somos inadimplentes espiritualmente. E Davi, ele reconhece isso quando ele diz: Senhor, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi, ele reconhece, ele teve a sua consciência aguçada e a sua alma já não podia mais viver sossegada, encobrindo os seus pecados. Lembram-se do que eu disse: Deus, ele não permite que os seus filhos sejam bem-sucedidos nos seus atos pecaminosos. Deus, por meio do seu Espírito, ele sempre aguçará a nossa consciência, a nossa mente, nos trazendo desconforto. E às vezes há pessoas em nosso convívio e do nosso conhecimento, pessoas que já não sentem mais o que é um pecado. Elas não se importam mais. O pecado hoje na nossa sociedade se tornou algo tão normal e aceitável, faz parte da nossa condição, se tornou algo tão aceitável. É claro que estamos suscetíveis, irmãos, a cair, a falhar. Essa é a condição do nosso coração, mas isso não pode ser tido como normal. Não é isso que Deus ele deseja para os seus filhos. E diante disso, Davi, ele reconhece duas coisas importantes: quem Deus é e quem ele é. Calvino, em seu primeiro volume das suas Institutas à Religião, ele vai dizer que a soma do verdadeiro conhecimento se constitui em duas coisas: quem Deus é e quem nós somos. Essa é a soma de toda a sabedoria que um homem ou uma mulher pode ter, quando nós reconhecemos quem nós somos e quem Deus é. E é claro que um precede o outro. Primeiro nós conhecemos a Deus, depois nós conhecemos quem nós somos, porque somente Deus pode conduzir o nosso coração a entender quão pecadores nós somos. Davi, ele compreende a perfeita justiça de Deus e reconhece aqui no versículo 3 a 6, ele reconhece que é justa a sua condenação e a reprovação de Deus a respeito das suas iniquidades.
E nós precisamos entender que, diante dos padrões divinos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O nosso pecado é, antes de tudo, uma afronta a Deus, uma violação à sua palavra, e um crime contra um ser eterno exige uma condenação eterna. Davi está diante do tribunal de Deus, ele reconhece que a sua sentença, a sua condenação, ela não é só inevitável, ela é justa. Ela é justa. E os verdadeiros crentes que estão aqui, com o coração voltados à palavra de Deus, reconhecem que o seu lugar deveria ser as mais profundas e densas trevas do inferno. Era isso que eu e você merecíamos. Nós merecíamos o desprezo total de Deus. Nós merecíamos a total condenação pelos nossos pecados. Mas olha onde nós estamos. Olha como nós estamos. Olha o que Deus fez em nossas vidas. Irmãos, para Agostinho de Hipona, a natureza da confissão significa reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a sua providência, o seu amor, a sua misericórdia que predomina sobre nós desde a nossa concepção no ventre de nossas mães. Para Agostinho, a confissão, confessar a Deus, não é só simplesmente confessar os nossos pecados, mas é confessar também e reconhecer a obra que Deus ele fez por meio da sua providência em nossas vidas. Para Agostinho, confessar a Deus é contemplar a nossa miséria e o quão ligeiro nós somos para fugir do Senhor, para escapar do Senhor, e quão estúpidos somos em buscar a felicidade nas coisas inúteis deste mundo e não nos deleitarmos em Deus, o que é a fonte de todo o bem supremo. Veja que a soma desse verdadeiro conhecimento é conhecermos quem Deus é, a fonte suprema de todo o bem deste universo, e quem nós somos, depravados, corrompidos pelo pecado. E é exatamente isso que o salmista Davi, ele reconhece que ele havia pecado contra Deus, quando ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Ele reconhece que, antes de tudo, qualquer ofensa que eu possa cometer com vocês é, antes de tudo, uma ofensa ao próprio Deus, ao próprio Senhor. E agora, dos versículos 7 a 12, nessa porção, Davi, ele suplica ao Senhor por restauração em seu coração. Ele está suplicando por algo que somente Deus, pelo seu poder, pode fazer, pela sua graça, pode operar no meu e no seu coração. A alma de Davi estava em grande dificuldade, lembremos novamente, pois a mão de Deus pesava sobre ele. Davi necessitava de 4 coisas que somente Deus pode fazer em nossas vidas. Davi necessitava de purificação, ele necessitava de salvação, redenção e restituição. Grave essas 4 palavras: purificação, salvação, redenção e restituição. É o que Deus faz quando nós estamos longe dele, quando nós nos afastamos por causa do nosso pecado. É por isso que ele vai dizer no versículo 7, purifica-me com hisopo, né? Acredito que foi uma das
dos propósitos pelo qual o Vitor trouxe, né, o texto escrito em João, quando se refere a que um dos soldados usa esse risopo. Risopo é uma planta comum com uma haste consideravelmente comprida, e a textura desta planta ela era bastante utilizada em rituais de purificação por causa da textura da sua planta. Ela absorvia com facilidade alguns líquidos como sangue, água e vinagre também, e era usado em rituais de purificação, principalmente para aspergir sangue sobre o povo de Deus por meio dos sacerdotes durante a época da Páscoa, tá? E aqui o salmista Davi, ele vai dizer: Senhor, purifica-me com hisopo. É claro que ele está fazendo uma pequena analogia. O que Davi, ele pede por meio dessa analogia é que Deus, por meio de uma aspersão, mais precisamente um ato, um ritual, né, de purificação, Deus, que somente Deus poderia fazer isso na vida de Davi, lavando e redimindo ele dos seus pecados que o atemorizavam, o estavam diante dele. E nesse sentido nós podemos observar que Davi, ele sentia-se sujo, impuro e desqualificado para estar diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus, quando ele diz, lá no versículo 11, Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. Eu gostaria de deixar bem claro que aqui é a mesma coisa, essas duas linhas representam a mesma coisa. Quando ele diz, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. É a mesma coisa, tá? Porque alguns tentam interpretar esse texto, essa observação e expressão de Davi como algo parecido como perca de salvação, ou como algo, o irmão perdeu a unção do Espírito, né? Deus se afastou, esse irmão de alguma forma, ele perdeu os dons, né? A vocação, Deus tirou dele a sua salvação. Não, aqui é a mesma coisa, não me retires, né? Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito. É a mesma coisa, Davi está suplicando algo que ele temia e que era comum Deus fazer. Lembremos de Adão e Eva quando pecaram, eles foram banidos da presença e do acesso aos privilégios que eles desfrutavam na presença de Deus. Davi também tem em mente o seguinte: visto que Deus tirou de Saul a sua unção, né, como rei, tá? A sua unção como rei, né? E o seu trono, Davi temia que de alguma forma Deus removesse dele o seu reino, a sua coroa, né? E os privilégios que ele tinha, né, nessa condição. E às vezes acontece conosco. Nós, às vezes, estamos servindo a Deus e às vezes por algum pecado ou por algum deslize ou desvio do nosso coração, nós tememos, né, a perca dos privilégios que Deus ele oferece por meio da sua graça. É claro que isso, em grande parte, é um equívoco do nosso coração, porque a própria Escritura diz que os dons e a vocação que Deus ele nos dá são irrevogáveis. Deus ele não volta atrás. Deus ele não volta atrás. E aqui, voltando para o texto, Davi ele pede que Deus, ele se sentindo sujo, impuro e desqualificado para viver na presença de Deus, ele pede para que o Senhor o purifique, para que o Senhor o limpe, para que o Senhor remova toda a sujeira do seu coração.
para que Deus remova todo o pecado do seu coração, do seu interior. E às vezes, irmãos, infelizmente, sem conhecer quem Deus é e quem nós somos, nós chegamos na presença de Deus e nos aproximamos de Deus com pomposa arrogância, achando que nós somos tão bonzinhos, crendo que nós fizemos tão bem durante a semana, que cumpre a Deus hoje dizer para nós: ó, vinde benditos de meu Pai, eu preparei algo para vocês. Nós nos achamos tão qualificados para andar com Deus, nos achamos tão bons para herdar o reino dos céus, mas nós deveríamos nos sentir como Davi, sujo, impuros e desqualificados para viver diante da presença de Deus, e rogar ao Senhor para que Ele nos purifique, para que Ele nos limpe, para que por meio dos méritos de Jesus nós sejamos qualificados a estar diante de Deus. Fora isso, nós seremos rejeitados. E a maior bênção do culto, irmãos, é a de sermos aceitos por Deus, é de sermos recebidos pelo Senhor, mas não porque nós se saímos bem durante a semana, não porque nós oramos muito, né? Não porque nós somos bonzinhos e não mentimos, mas é por causa dos méritos e da obra de Jesus Cristo. É por causa do sangue de Jesus Cristo que foi aspergido sobre nossas almas. É por causa da purificação que Ele executou ao derramar o seu sangue no madeiro e purificar a minha e a sua alma. Davi também pede, após o versículo 7, ele pede a que o Senhor faça-o ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que o próprio Deus havia esmagado. Nós precisamos entender que Davi ele foi tomado de uma profunda e terrível tristeza, tentando encobrir os seus pecados, e principalmente depois que a palavra de Deus chegou até ele por meio do profeta Natã, confrontando ele, mostrando para ele o pecado dele. Davi, ele é tomado de uma terrível tristeza no seu coração, tentando encobrir os seus pecados, lembrando que foram aproximadamente cerca de 1 ano tentando encobrir, camuflando os seus atos pecaminosos. E nessa tentativa, a palavra de Deus chega até ele, confrontando e mostrando o caminho. E é interessante, irmãos, falando nessa profunda tristeza que Davi ele está sentindo, é interessante que no Novo Testamento o apóstolo Paulo, ele nos assegura que a tristeza, segundo Deus, aquela tristeza que provém de Deus, Deus ele faz questão de nos entristecer, irmãos, de entristecer a nossa alma. Mas Paulo diz que essa tristeza, segundo o que provém de Deus, essa tristeza gera em nós arrependimento e vida. Arrependimento e vida para o nosso coração. E Paulo também assegura que a tristeza, segundo o mundo, gera remorso e morte. E se não for Deus, irmãos, para gerar essa tristeza em nosso coração, nós jamais nos arrependeríamos. Nós jamais voltaríamos os nossos olhos para Ele. Às vezes nós olhamos para essa situação de Davi e dizemos, mas ele só reconheceu porque Deus
confrontou ele. Ele passou cerca de 1 ano, né, tentando esconder o seu pecado. Não, ele só se arrependeu porque Deus confrontou ele com a palavra. Irmãos, é exatamente o que Deus faz conosco. Nós só nos arrependemos, só voltamos o nosso coração para Ele, porque Ele nos advertiu com o Evangelho. Nós só estamos aqui adorando e servindo a Deus porque Ele nos convocou. Se não for a ação de Deus, não há ação nossa. Se Deus não entristecer o nosso coração, por mais entendíveis que nós sejamos em nossos atos pecaminosos, não vai haver arrependimento e vida. Vai haver sempre remorso e morte. Sempre. Mas é por isso que Deus, Ele nos entristece ao nos confrontar por meio de Sua palavra e mostrar o nosso pecado. Porque Ele deseja que por meio desse sofrimento, dessa tristeza profunda, seja gerado no meu e no seu coração arrependimento. E arrependimento para a vida, e não para a morte. E de toda forma, nós devemos suplicar, assim como Davi: Senhor, restitui, né? Senhor, faze-me ouvir júbilo e alegria, Senhor. Eu quero me alegrar novamente, ó Deus. E ainda aqui nesses versos 7 a 12, Davi, ele usa 2 palavras, 2 verbos, de modo intercambiável, que é criar e renovar. No versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, Senhor. Esse pedido aqui Davi faz é interessante porque revela o quanto a luz divina, a luz de Deus, dissipou todas aquelas densas trevas que pairavam o interior do salmista. Isso mostra a ação e o poder de Deus para transformar, para regenerar e para restaurar o nosso coração corrompido. Ele usa o verbo, o primeiro verbo no hebraico, bara, que significa criar, né? É um verbo dirigido somente a Deus. Como o único sujeito dessa ação, somente Deus pode criar algo a partir do nada. Ele está ecoando Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Deus ele cria o universo a partir da sua palavra. E é exatamente isso, que Deus, pelo seu grande poder, é exatamente isso que Deus ele faz por meio da pregação do Evangelho. Ele cria um novo homem e uma nova mulher segundo a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Nós lemos aqui o texto de João, quando Nicodemos foi ter com Jesus. E o Senhor diz: é necessário nascer de novo. Nicodemos entende que isso é uma ação proveniente do homem, uma ação que nós devemos executar. Não, Vitor, você precisa se tornar um novo homem, você precisa nascer de novo, né? Parece que a ideia é que o Vitor ele precisa fazer alguma coisa. Mas nós, ao observarmos todo o enredo bíblico, nós percebemos que essa ação, ela é proveniente de Deus. Somente Deus ele pode criar um novo homem, uma nova mulher. Somente Deus pode criar em nós um novo coração. Um coração novo. E nós estamos tão enraizados em nossa cultura popular, de forma que nós achamos que não necessitamos de mudança.
Muito pelo contrário, nós achamos que o mundo deve nos aceitar como nós somos. A igreja deve me aceitar como eu sou. Deus, nós achamos e cremos piamente que Deus, Ele nos aceita como nós somos. E não é dessa forma, irmãos. Deus, Ele nos recebe misericordiosamente para transformar o velho homem, para transformar a velha mulher em uma nova criação. Deus, Ele deseja pegar esse nosso coração corrompido, esse nosso coração que é uma fábrica de ídolos, e transformar em um coração de carne, um coração que pulse por Ele, um coração que se volte para Ele. Isso não é algo que eu possa fazer, que você tem condições de fazer, é algo que somente Deus pode fazer. Nós até queremos ser um homem e uma mulher melhor, nós até desejamos, e isso é benéfico, isso é maravilhoso, mas não há nada que você possa fazer. Você já tentou ser um bom homem, você já tentou ser uma boa mulher, você já tentou todos os recursos, mas o velho homem está todo dia gritando, tentando se sobressair, porque isso é uma obra de Deus. É algo que somente Deus pode criar dentro de nós. Somente Deus, Ele pode nos fazer a imagem daquele que nos criou. E é exatamente isso que Deus, Ele vem fazendo no meio do seu povo. Ele quer nos fazer conforme os primeiros frutos da sua criação. Paralelamente, nesse mesmo versículo, o salmista utiliza um verbo equivalente, suplicando que o Senhor renovasse nele um espírito inabalável, ou seja, que o Senhor lhe concedesse graça para que ele se tornasse fiel, submisso e obediente à sua palavra. Às vezes, diante da palavra de Deus, como eu falei, é benéfico, nós desejamos mudança, desejamos que Deus transforme o nosso coração. Nessa busca por mudança e revitalização do Senhor, diante da sua palavra, nós chegamos à conclusão, não, essa semana eu vou ser melhor. Essa semana eu vou ler a Bíblia, essa semana eu vou orar, essa semana eu vou dar um bom testemunho no meu trabalho, essa semana eu vou ser um marido melhor, eu vou amar mais o meu cônjuge, eu vou ser alguém melhor. E nessa tentativa nós fracassamos completamente, porque nós não fazemos como Davi. Senhor, renova dentro de mim um espírito fiel, submisso e obediente. Nós não fazemos como Davi, Senhor, eu quero, mas por favor me dê graça, porque senão eu não vou ser fiel, não vou obedecer. Senhor, me dê graça para que eu tenha uma atitude inabalável. E nós somos inconstantes. Nós até começamos bem, mas no final da semana já estamos com o pé enfiamos os pés entre as mãos, já falamos tanta coisa errada, já mandamos tanta pessoa por raio que o parta, irmãos, se Deus não nos der graça, não haverá mudança. Se nós não suplicarmos a Deus, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude a ser fiel, me ajude a perseverar, sem a graça de Deus, nós vamos viver fracassando. Vamos viver fracassando. E por fim, ainda nessa parte, Davi pede aqui o Senhor restitui, né? Mas aqui esse restitui não é como a gente costuma pedir
Ó Deus, restitui os meus bens, né? Restitui. Aqui nós precisamos entender, Davi está suplicando algo muito importante: restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria da salvação não é que Davi não queria mais ir para o céu, não é que Davi não queria mais a eternidade, a ideia não é essa. Infelizmente, a obscuridade do pecado de Davi fez com que ele perdesse a alegria de servir e deleitar-se no Senhor. Esse é um dos principais efeitos do pecado. Ele faz com que eu e você percamos a alegria de servir a Deus e de se deleitar no seu amor. Nós perdemos a alegria, e a alegria do crente constitui-se nisso, em servir, amar e deleitar-se no Deus da sua salvação, no Deus da sua salvação. E Deus, Ele é fiel e poderoso para restituir essa alegria em nossos corações. Lembrando que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irmãos, quantas pessoas vocês conhecem, ou nós não conhecemos, que outrora, em outras ocasiões, elas serviam, amavam reverentemente a Deus. E hoje, parece que o seu fulgor, o fulgor do Espírito, se apagou, se foi. É exatamente isso que o pecado ele faz comigo e com vocês. Ele apaga o fulgor do Espírito. Poxa, o Vitor servia e se dedicava a Deus com tamanho fervor. E olha só para ele, hoje mal consegue testemunhar as coisas de Deus. É isso que o pecado faz. Ele apaga o fulgor do Espírito. Ele nos faz perder a alegria de servir e de se deleitar no Senhor. Mas como eu disse, Deus ele é fiel e poderoso. E os dons que Ele nos concedeu, a vocação, são irrevogáveis. São irrevogáveis. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele lista uma série de sofrimentos e aflições que não são sequer capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz: a espada, a fome, a perseguição, a nudez, o sofrimento. Paulo lista isso lá em Romanos. E ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No entanto, o pecado é terrivelmente capaz de apagar o fulgor do Espírito dentro de nós. Irmãos, nada é mais destruidor e avassalador na minha e na sua vida do que o pecado. Não é o sofrimento, não são as frustrações da vida, mas é quando nós tiramos o nosso amor de Deus e colocamos em outras coisas. Isso de fato nos separa, isso de fato apaga o fulgor do Espírito e nos leva à desnutrição e decadência espiritual. No versículo 13 a 17, Davi ele vai expressar duas atitudes completamente éticas e transparentes, que isso deve, a partir de agora, fazer parte da minha e da sua vida. Ele vai dizer, após suplicar a restituição, o renovo de Deus, a purificação e a salvação, ele vai dizer assim: deste modo ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. No versículo 14 e 15, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, assim a minha língua exultará a tua justiça. Versículo 15, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará
o teu louvor. Aqui Davi está expressando, como eu disse, duas atitudes completamente éticas e transparentes que todo crente deveria fazer, que é ensinar o caminho aos transgressores e louvar ao Senhor. E às vezes, na maioria das vezes, nós somos muito audaciosos e hipócritas, porque nós queremos ensinar outras pessoas o caminho que elas devem andar. Olha a tamanha audácia e hipocrisia nossa. Nós queremos ensinar outras pessoas o caminho que elas devem andar, mas é justamente nesse caminho que nós temos tropeçado constantemente. E é por isso que Davi está pedindo: Senhor, salva-me, cura-me, restaura-me, salva-me. Deste modo, Senhor, eu poderei ensinar outros a andarem nos seus caminhos. Mas não tem como ensinar outras pessoas o caminho que elas devem andar, se neste caminho nós temos tropeçado constantemente. Ou nós queremos manifestar os louvores do Senhor na congregação dos santos, que é o que nós fazemos aqui semanalmente, aos domingos de manhã, cultuando a Deus, se ainda não confessamos e abandonamos os nossos pecados ocultos. Os nossos pecados ocultos. É por isso que Davi diz: Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Irmãos, não há culto público se não há santificação e vida espiritual privada. Nós não podemos oferecer um culto público e agradável a Deus se eu não tenho vida espiritual privada. Não há testemunho vivo quando nós encobrimos os nossos pecados e usamos máscara para esconder quem realmente somos. E essas duas coisas devem fazer parte da nossa integridade como crentes, como filhos de Deus. E Davi continua dizendo que o sacrifício, verso 17, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Os sacrifícios eram partes centrais do culto e da vida religiosa do povo de Deus no Antigo Testamento. E Davi, ele reconhece que o verdadeiro, agradável e aceitável sacrifício ao Senhor é de fato um coração quebrantado e contrito, um coração disposto, um coração que se achega a Deus, mesmo sabendo de sua decadência e inadimplência espiritual, se achega a Deus sabendo quem Ele é e suplicando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu estou aqui para ouvir e para receber a Tua palavra, Deus. Essa deve ser a predisposição do nosso coração, um coração contrito e quebrantado, todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor. E não um coração soberbo, de que essa semana nós nos saímos bem, mas é um coração contrito, sabendo que com certeza nós violamos a lei de Deus. Um coração que sabe profundamente a sua miséria e condição humana, e dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, por meio de sua graça. E por fim, ele encerra este salmo com uma oração que de imediato parece sem nexo algum com aquilo que ele vinha dizendo anteriormente. Davi está pedindo perdão, está confessando ao Senhor, está suplicando a salvação de Deus. E de repente ele termina este salmo dizendo: Senhor,
faça bem a Sião e edifica as muralhas de Jerusalém. Parece algo totalmente sem nexo algum. O que isso tem a ver? Davi, ele sabia que os seus pecados causaram impactos perturbadores na vida do povo de Deus. Davi reconheceu que mesmo seus pecados particulares, privados e ocultos, havia de certa forma perturbado e comprometido o povo de Deus. Trouxe consequências ao povo de Deus. E é exatamente o que acontece conosco quando nós fazemos parte de uma comunidade, quando nós somos inseridos no corpo de Cristo. Quando um membro padece, sofre, todo o corpo sente, irmãos. Toda a igreja sente. Toda a igreja sente o peso da mão do Senhor, até que o pecado seja confessado e seja abandonado. Quando nós somos membros do corpo de Cristo. E o pecado, ele realmente tem esse efeito, ele compromete todas as áreas da nossa vida. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e, consequentemente, com a boa criação de Deus. O pecado possui efeitos danosos, tanto a nós mesmos quanto àqueles que estão à nossa volta. E é exatamente por isso que nós devemos, irmãos, confessar e reconhecer quão falhos, pecadores nós somos e o quanto nós necessitamos da graça de Deus. Amém? Façamos uma breve oração, irmãos. Senhor nosso soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós suplicamos a Ti, ó Deus, compadece-te de nós e nos purifica, Senhor, de todo o nosso pecado, das nossas iniquidades e transgressões, ó Deus. Senhor, reconhecemos, Senhor, a nossa natureza pecaminosa e a Tua justiça, Deus, a Tua santidade. E diante deste conhecimento, ó Deus, nos achegamos a Ti com o coração contrito e quebrantado, Senhor, suplicando a Tua misericórdia e que o Senhor renove dentro de nós um espírito inabalável e crie um coração puro, Senhor, para que possamos Te servir, Te amar e Te honrar, Senhor, assim como o Senhor merece e como o Senhor requer de nós. Senhor, nos dê graça para que sejamos fiéis, submissos e obedientes à Tua palavra. Senhor, nos ajude, Senhor, a abandonarmos os nossos pecados ocultos, Senhor, tudo aquilo que tem ofendido e afrontado a Tua face, a Tua santidade. Nos conduz pelo Teu Espírito Santo à tristeza segundo Deus, que gera arrependimento e vida, Senhor, em nosso coração. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo e Te agradecemos porque o Senhor corrige a todos quantos o Senhor recebe como filhos. Amém.